E aí pessoal, beleza? Will do Beyblade Galaxy aqui e hoje nós temos mais uma análise do Random Booster volume 30, esse aqui que é o produto de número B202 de Beyblade Burst Ultimate. Produto obviamente oficial da Takara Tomy, como dá pra ver aqui. E ele tem 5 componentes aqui na sua coleção. Esse set é composto de 5 Beyblades diferentes. E nós vamos abrir hoje esse maravilhoso Prominence Knight aqui. E a gente vai conhecer melhor as peças, os detalhes e tudo mais. Antes eu gostaria de pedir pra você se inscrever no canal, para não perder nenhum vídeo que publico aqui todos os dias, é claro. E também deixar um gostei aí que ajuda bastante. Aqui a prova que é o número 2. E aqui está o Beyblade. Então começamos a nossa análise mais uma vez com o DB Core do Knight, dessa vez numa cor dourada muito bonita. Eu acho que faltam alguns detalhes aqui em termos de pintura, porque só os adesivos estão complementando aqui, temos os olhinhos dele, mas é para ser um lançamento especial, dourado, com muito brilho, como você pode ver, o que não deixa de ser uma peça muito bonita. Vamos às principais características aqui então do DB Core do Knight, que nós sabemos é um DB Core que gira exclusivamente à direita. Quando olhamos a parte de trás dele, nós podemos observar aqui que ele tem Biolocks, isso fica muito claro. Esses dentinhos extras que você vê aqui na parte externa são o que nós chamamos de Biolocks, e é onde as travas dos discs de Biolock, como o Xanthus e o Moon, vão passar para tentar segurar um pouco mais os cliques, segurar um pouco mais a resistência a burst desse Beyblade. Além, é claro, dos dentinhos padrão que ele tem aqui, ele tem uma mecânica muito interessante de ter uma mola na parte interna da sua estrutura. A mola fica mais ou menos por aqui, na parte de dentro do DB Core. Isso vai fazer com que ele tenha um amortecimento vertical. É muito interessante como funciona. Quando encaixamos o DB Core no driver, nós podemos ver essa mecânica em ação, porque ele consegue levantar um pouquinho. Ele tem esse amortecimento diferenciado, essa movimentação aqui, graças às molas, e é muito legal porque esse daqui acaba sendo um combo de defesa, então esse amortecimento extra é sempre muito bem-vindo. Ele vem com a Armor 1 e essa daqui é a peça responsável pelo desequilíbrio dele nesse combo como um todo. Afinal de contas, nós sabemos, as Armors são estruturas maciças de metal e são a peça responsável por definir o modo High ou modo Low dos layers em Dynamite Battle e Burst Ultimate. O que nós temos aqui na Armor 1 é que nessa parte onde tem essa pontinha aqui, ela é mais pesada. Se você olhar a parte de baixo, você vai ver que a parte que não tem a pontinha, ela é um pouquinho mais oca, tem menos metal, logo menos peso, e a parte de cima, onde tem aquela pontinha, ela é completamente preenchida de metal. Então essa parte acaba sendo mais pesada, isso vai causar bastante desequilíbrio no combo, tanto em modo low quanto em modo high. Tô curioso para ver como ele se sairá num combo de defesa móvel. Ele vem com uma Blade Prominence absolutamente linda, a combinação de cores é extraordinária e nós vemos que é um dourado muito brilhante. Você consegue perceber aqui no detalhe quanto brilho essa peça tem, ainda mais com essas pinturas metálicas e o realce dos adesivos em preto. Uma coisa que eu achei bastante curiosa, inclusive, dessa peça aqui, é que ela já vem ativada no modo Heavy, que é quando a gente tem essa parte em azul aqui à mostra. Já vou explicar mais a respeito dessa mecânica. Outro ponto importante a ser ressaltado é que essa Blade também é de giro exclusivo à direita. A gente percebe pelo Rzinho marcado aqui no plástico e as setinhas que indicam o sentido de rotação dessa Blade. Para você encaixar o DB Core, a Armor e tudo mais, é preciso que você remova um componente dessa Blade, porque ela é dividida em duas peças. Então a gente vai torcer aqui para tirar os dois componentes, e aqui nós temos o núcleo dela, que é um núcleo bem simples e bem leve, e nós temos a Prominence Shield. Eu vou começar explicando a partir do núcleo, que é uma peça, como disse, bem fina. Você observa aqui que ela é muito baixinha, muito fininha. Ela tem um desenho que joga para baixo a maior parte do peso dele para que tenha mais equilíbrio. Ao mesmo tempo, ela tem um padrão um pouquinho circular, ainda que tenha pontos de contato bem específicos aqui para que cause algum tipo de contra-ataque. Porém, essa peça é extremamente leve e não tem exatamente força para que você consiga causar um contra-ataque válido. Ela é muito melhor para conservar a resistência no final da batalha. E digo isso no final da batalha porque nós temos a Prominence Shield, que é uma peça muito boa, muito circular. Você percebe que mesmo que tenha aqui em cima e aqui embaixo algumas entradas extras, ela é sim bastante circular. O ponto principal dessa peça é a sua altura. Olha só como ela é
muito alta, diferente da parte do núcleo, que é muito fininha, muito baixinha. Isso aqui é muito bom para você desestabilizar os Beyblades que venham atacando. Perceba que o desenho dela também é cortado um pouco diferente, é mais para dentro, para causar um smash meio que de desequilíbrio, para que o oponente caia mais fácil. Esse componente é basicamente uma muralha, embora não tenha nenhuma peça de metal atrelada a ela, você percebe que ela é bastante reforçada, mas não tem outro material além do plástico que compõe a sua estrutura. O que nós temos aqui é uma mecânica clássica de um Fênix de Beyblade Burst, ou seja, quando você encaixar aqui, dessa forma, você vai ter a Blade completa, e perceba que eu coloquei no modo mais leve, o modo light, ou seja, não tem aquela peça azul aqui à mostra, é a parte dourada mesmo. E aqui nós entramos nos dois modos diferentes dessa Blade. Nesse modo que você vê aqui, ela está mais fácil de ser destravada. O que isso quer dizer é que quando o Beyblade oponente atacar, ela vai destravar, e quando destravar, essa peça vai sair voando e vai deixar só essa peça no Beyblade como um todo. Essa peça aqui, ao sair voando, vai acertar o oponente, pode acertar o seu próprio Beyblade sim, e vai atrapalhar bastante a performance, em especial do oponente, e ela não pode ser removida da arena, a não ser que os próprios Beyblades atirem ela para fora. Então é um componente interessante, uma estratégia a ser levado em conta, especialmente quando encaixado no modo normal, você tem uma facilidade maior de fazer com que essa peça saia para atrapalhar o oponente. O encaixe é bem simples, você percebe que aqui você tem um pequeno relevo, do outro lado também você tem um pequeno relevo aqui, basta você alinhar com essa entrada e também com essa entrada aqui, e com um clique você encaixa a peça, simples assim. E ela está preparada no modo normal. Agora, ela tem outro modo, que é o modo Heavy, o modo pesado, e esse é bem interessante. Para que nós encaixemos no modo Heavy, é preciso que você preste atenção nessas partes em azul, que você vai deixá-los orientados de maneira que você consiga fazer o mesmo encaixe que fizemos antes, mas dessa vez as partes em azul ficam à mostra. E qual é então a diferença do modo normal para o modo Heavy? No modo normal, a Prominence Shield acaba saindo com muito mais facilidade para que você consiga atrapalhar o seu oponente. No modo Heavy, a história é outra, porque você precisa de um impacto muito poderoso para você conseguir destravar essa peça aqui e fazer com que ela saia voando. Esse impacto poderoso, quando a Prominence Shield sai voando do modo Heavy, é muito forte. É como se fosse uma espécie de burst mesmo. E esse impacto, essa explosão inicial, vai fazer com que o oponente desequilibre com muito mais facilidade. Vai fazer com que ele perca o padrão de movimento pelo menos, ou até mesmo pode ser jogado para fora, dependendo do caso. Então, é uma peça muito interessante para ataque e contra-ataque quando no modo Heavy. Recomendo que você experimente bastante com essa Blade. A parte de baixo desse Beyblade, ou seja, o Disc e o Driver, são responsáveis por um padrão muito mais ofensivo, diferente do Layer, que é super defensivo. Nós temos aqui um Disc Legacy, o que é muito curioso, porque ele veio originalmente lá no Ultimate Valkyrie e ele tem várias referências a outros discs da linha Valkyrie já lançadas. Tem aí o meu vídeo do Ultimate Valkyrie que eu explico todas as referências, se você quiser assistir tá no card. Bom, o Legacy, ele trabalha muito com a aerodinâmica, então você depende do sentido de rotação. Lembre-se, esse é um Beyblade que gira à direita, então esse disc vai girar nesse sentido aqui, e se você observar, as lâminas do disc são colocadas nessa posição para que o ar passe por elas. O ar vai passar nesse sentido aqui, então vai causar uma força descendente no Beyblade para que ele tenha mais atrito com a arena, para que ele consiga ficar mais preso ao chão da arena, fazendo com que o Beyblade tenha uma movimentação mais agressiva também. Obviamente, se você colocar esse disc girando à esquerda, girando nesse sentido aqui, com um combo, obviamente, de giro à esquerda, você terá uma força ascendente, porque o ar vai passar nesse sentido aqui, e aí você vai levantar um pouco a estrutura do Beyblade. Não que ele vá levitar, obviamente, mas você entendeu o conceito. É mais ou menos para combinar com o Wind Knight. O Valkyrie também sempre teve essa ideia de downforce, de força descendente, para que ele tenha mais atrito com a arena e logo seja mais agressivo. O Disc Legacy é uma excelente representação disso. E por fim nós temos o Driver, que é um Sword Dash dourado. Detalhe, esse Beyblade é praticamente inteiro dourado, pelo menos as partes plásticas são douradas e ele é lindo por isso. Bom, nós temos aqui primeiramente
um driver dash. Nós conhecemos os drivers dash porque eles têm essa parte em vermelho aqui em cima e esses dentinhos aqui que você observa, eles passam pelos dentinhos, pelas travas que tem no DB Core, por isso eles são um pouquinho mais altos para prevenir, para dificultar o burst finish. Além disso, ali dentro também tem uma molinha dourada, como dá para ver. Essa molinha dourada, ela tem mais pressão, ela dá ainda mais segurança para o Beyblade, ela consegue prevenir burst finishes com certa tranquilidade, porque ela tem muito mais pressão para cima, então vai fazer com que essas travinhas aqui passem pelas travinhas do DB Core com mais dificuldade. Além disso, estamos falando de um driver Sword, que é um driver que tem uma ponta de ataque de metal. Você observa que ela tem uma estrutura levemente estrelada e também interessante porque metal tem menos atrito com a arena, então ela vai ter uma aceleração maior, um padrão de movimento um pouquinho mais incerto, mas ainda assim pode conservar um pouco a resistência, considerando que tem menos fricção com a arena. Isso é bem interessante. É um driver que tem essa parte de metal aqui desse lado e desse, mas na parte interna, na verdade, você observa, é uma estrutura em T que você tem aqui para distribuir o peso na ponta. O fato de ter mais peso na parte de baixo do driver faz com que ele seja levemente desequilibrado, sim, considerando que ele é um driver um pouquinho mais alto, o que é muito bom para a estrutura de Dynamite Battle e Burst Ultimate de modo geral. Vamos, portanto, à montagem desse Beyblade. Antes da gente montar modo Low, modo High, é muito importante lembrar que tem que remover a Prominence Shield, senão a Armor não vai entrar aqui. Então vamos montar primeiro no modo High, onde nós colocamos a Armor em cima e o DB Core do Knight vem embaixo. E aí sim você consegue colocar aqui o seu Prominence. Vou colocar no modo normal. E aqui nós temos o Prominence Knight no modo normal, no modo High, ou seja, ele tem essa estrutura de metal aqui da Armor, que deixa o peso mais para cima e é também compatível com quase todos os discs já lançados em Beyblade Burst, exceto os Limit Break, é claro. Isso acontece porque os dentinhos, de modo geral, estão mais para baixo e o peso, o centro de gravidade do layer está mais para cima, ou seja, ele vai ficar um pouquinho mais desequilibrado enquanto estiver girando, exatamente por conta dessa distribuição. Isso sem comentar que essa parte aqui é um pouquinho mais pesada por conta da Armor One. Mesmo assim, o modo High é bastante interessante pela alta compatibilidade e também um excelente contra-ataque contra combos de equalização. Eu vejo muito isso acontecer em torneios japoneses, por exemplo. Agora, para a gente montar no modo Low, vamos de novo desmontar aqui o Prominence Shield, vamos remover o DB Core do Knight e agora vamos colocar a Armor na parte de baixo aqui da Blade Prominence. Sendo assim, nós encaixamos o Knight por cima. Então aqui ele está encaixado. Lembre-se que independente do modo Low e High que você montar, essas travinhas brancas elas precisam ser pressionadas para que você consiga encaixar o driver depois. Aí sim nós encaixamos o Prominence, eu vou deixar como ele veio na embalagem, no modo Heavy. Prominence Knight no modo Heavy e também no modo Low. Low porque ele tem agora o centro de gravidade na parte de baixo do layer, então o peso maior está concentrado para baixo, o que vai de maneira geral concentrar o peso do Beyblade como um todo no centro da sua estrutura, considerando o driver também. É um modo mais padrão e também somente compatível com discs Dynamite Battle Burst Ultimate, porque são discs que tem esse espaço aqui, que tem esse degrauzinho aqui, e eles são encaixados na estrutura do modo Low dessa forma, e aí você não tem problema de encaixe. Discs normais e Limit Break não são compatíveis com esse modo. Em seguida, para finalizar, nós encaixamos aqui o driver e sentimos as travas. Travas essas que são poderosas, hein? Caramba, o Sword Dash é assustador, juntamente com as travas do Knight. No começo do vídeo eu até falei que tem poucos detalhes aqui no DB Core do Knight, mas esses detalhes eles são meio que ocultos pelos detalhes que nós temos na Prominence de modo geral. É o verde metálico, é o azul metálico, os detalhes em preto, eles compõem muito bem esse Beyblade como um todo, ele fica lindo nessa estrutura, ainda mais quando a gente percebe que o driver também é dourado. Então o Beyblade quase que inteiro
inteiramente dourado. Eu tô muito curioso para ver esse Prominence Knight Legacy Sword Dash 1 na arena. Quero ver como ele vai se sair em batalha, se ele consegue defender bem, se a defesa móvel é útil nesse caso aqui, e se o Prominence consegue rebater aí bons atacantes. Vamos ver como ele se sai. Vamos começar os nossos testes com a Astral Hello Kitty no combo padrão em giro à direita, depois eu altero para o giro à esquerda, e eu quero ver o equilíbrio do Prominence Knight também, os dois no combo padrão. Uou, boas investidas do Knight. O combo é chamado defesa móvel porque tem as características de um layer de defesa em movimentação pela arena, para fazer com que o oponente seja tecnicamente esmagado, né, contra a defesa dele. O problema maior é o claro desequilíbrio da Armor 1, que distrai muito aqui a resistência do Knight. E aí Hello Kitty leva o primeiro round. Eu vou alterar a rotação dela aqui para giro à esquerda, só pra gente ver como ela vai se sair, porque normalmente a Hello Kitty de giro à esquerda acaba sendo mais interessante, não de giro à esquerda, mas no caso de giro oposto ao do oponente, tornam as batalhas mais interessantes, e é isso que eu tô curioso pra ver. Uou, quase que a Hello Kitty é jogada pra fora, uma investida interessante do Prominence Knight, mas não o suficiente. É perceptível a falta de equilíbrio dele, mais uma vez dada pela Armor 1, que consegue desestabilizar muito. Ele foi desviado do padrão de movimento e aí não conseguiu boas investidas no início da batalha, o que é um problema, porque ele tem pouca resistência também, considerando o Driver Sword Dash. E aí as chances da Hello Kitty ganharem são muito altas, e foi o que aconteceu. O próximo oponente é o prêmio do Random Booster. Vamos com o Wind Knight, uma batalha de cavaleiros aqui. Lembrando que a Blade Wind está no modo de força descendente, onde ela tem melhor equilíbrio. Uou! Lindo contra-ataque, uma bela investida do Prominence. O Wind conseguiu rebater muito bem, até porque é um Beyblade um pouco mais baixo. O amortecimento vertical acontece em 2 pontos, né, que é no caso do Driver e do DB Core. Vamos ver se o Prominence consegue desestabilizar o Wind. Na rotação parece que não, hein? Eita, o Wind resistiu demais. Mais uma bela investida do Prominence. Jogou o Wind para a borda, poderia ter conseguido aí um desequilíbrio, mas não conseguiu. O Wind está resistindo muito bem, o modo de força descendente dele é muito bom para a defesa. Prominence tenta algumas investidas, mas ele não tem pontos de impacto poderosos para desestabilizar o oponente. Lembre-se, é um layer de defesa, por isso o Wind vence essas duas. Vamos começar com o atacante leve agora, nessa pequena sequência de Beyblades de ataque. Vamos com o Divine Belial com A e D Gears. Eu quero ver como ele vai se sair. Uou! Já era o Prominence Shield, muito boa ativação. Agora o Knight está num modo mais defensivo, um pouco menor, o peso concentrado no centro, e o desequilíbrio da Armor 1 consegue empurrar o atacante para baixo. Muito legal essa batalha, mano. Apenas um golpe foi o suficiente. Olha só como o Knight utilizou a Prominence Shield para jogar ela para cima do oponente. Foi lindo de ver. Será que ele consegue desestabilizar o oponente com a explosão inicial? Parece que não, hein? Agora perde na resistência, mas foi um golpe muito bonito. O próximo oponente vai ser o Gatling Dragon, um combo super pesado. Olha aí que overfinish lindo, caramba! Dragon mostrou que o peso fez toda a diferença nessa batalha. Teremos outro overfinish nesse round. Uou! Prominence Shield já era. Não conseguiu atrapalhar muito o Dragon, passou direto. Agora o Knight está um pouco mais circular, um pouco mais leve, um pouco mais defensivo também. Mas ainda assim ele é muito baixinho. Será que... Olha aí, ele desestabilizou o Dragon! Caramba! Lindíssima batalha. O próximo oponente é um pouco mais agressivo e vai ser Sword Dash contra Sword Dash. Vamos de Zyphoid Excalibur. Uou!
Prominence Shield não teve nem chance de aguentar um pouco que fosse. Vamos ver quem vai levar melhor. Os dois são super desequilibrados, um é muito mais agressivo que o outro. Olha aí que defesa, quase mandou o Excalibur pra longe, mas o Excalibur manda um ataque que desestabiliza completamente o Knight. Aí o Excalibur pra cima. Prominence também busca ali um over, mas não consegue. Olha aí, o Prominence Shield está aguentando mais nesse round. Muito mais defensivo e desestabiliza o Excalibur, mesmo com a sua mecânica ativada. Incrível. Mas é agora que eu quero ver contra o Guilty Longinus, que tem um ataque poderosíssimo. Uou, perigoso, poderia ter dado um overfinish ali. Guilty vai pra cima. Ai, quase. Prominence poderia ter conseguido ali uma bela investida para um overfinish, mas não conseguiu potência o suficiente no seu ataque. Guilty tenta desestabilizar com os seus uppers e parece funcionar. A Armor One está trabalhando a favor. E o vencedor é o Guilty, claro, por conta do Destroy. Uau! O Guilty vai direto para a borda da arena e acaba removendo o Prominence Shield. E um over, simples assim. Olha que potência no ataque que tem o Guilty Longinus. Meu amigo, foi uma batalha linda. E aqui temos a análise do Prominence Knight, e ele é muito interessante por alguns motivos. A defesa móvel torna ele um combo bem curioso de você utilizar, só que a Armor One dá um desequilíbrio muito grande para ele, então ele não tem muita estabilidade, até porque o próprio driver tem uma distribuição de peso estranha. Mas eu gostaria de testar esse combo de uma maneira um pouco mais equilibrada em outra oportunidade. Lembre-se que nós não compramos Random Boosters por conta dos combos de estoque, sim por conta das peças que vêm. E aqui temos peças muito interessantes, principalmente o DB Core, que é do prêmio do Random Booster. Espero que você tenha curtido essa análise, então não se esquece de se inscrever no canal para receber os vídeos que publico aqui todos os dias e também deixar um gostei para apoiar. A gente se vê numa próxima. Até lá!